O Senhor Deus trata com bondade os que fazem o bem, os que têm um coração íntegro. Salmo 125. Conta-se uma história de um funcionário de um grande frigorífico na Noruega que era encarregado de fazer as inspeções em todas as câmaras frias. Ele então entrou numa das câmaras para fazer o seu serviço e, inexplicavelmente, a porta se fechou com ele dentro e ele não conseguia sair porque a porta só abria do lado de fora. Ele começou então a bater, fazer barulho, mas ninguém o ouvia. Ele então percebeu que já era o término, o fim do expediente de trabalho. E ele se desesperou ainda mais porque ele corria risco de vida de ficar ali naquela câmara fria, poderia morrer por causa da hipotermia, quando a temperatura baixa muito e o organismo não resiste ao frio e colapsa. Ele tentou de todos os jeitos, mas nada. Ninguém o ouvia. Já era o final do expediente de trabalho. Ele então se agasalhou do jeito que podia, num canto, e começou a encomendar a própria vida a Deus. Já havia passado umas 4 horas e de repente alguém abre a porta do frigorífico que ele estava e o resgata. Era o vigia da fábrica. Chama-se o serviço de emergência, serviço médico, dão os primeiros socorros e o fato é registrado pela segurança da empresa e o investigador pergunta, mas se esse homem aí não tinha nenhum parentesco com o senhor, como é que o senhor soube? Não era nem seu serviço abrir câmeras frias? O senhor é vigia aqui da fábrica, não era competência sua. Como é que o senhor soube que esse homem estava lá? E ele disse, não, eu não soube. Mas uma coisa é certa, eu trabalho há mais de 30 anos aqui nesta fábrica. Entram e saem centenas de pessoas aqui, empregados, patrões. O único que me dá um bom dia, que me dá uma boa tarde, que pergunta como estou ou como está a minha família, era esse homem. Ele entrou aqui me dando bom dia e um sorriso. E quando terminou o expediente, ele não me cumprimentou. Ele não passou por onde eu estava. Esperei um pouco e nada. Passavam-se as horas, então eu comecei a procurá-lo. E imaginei, como o serviço dele é de inspeção, que ele provavelmente poderia estar em uma das câmeras frias. A gentileza o salvou. Ô meu irmão, o Senhor honra aqueles que vivem na integridade. Ser íntegro é ser inteiro. Integridade é ser uma pessoa só e não ser uma pessoa de 2 caras. Cumprimenta os poderosos e para os humildes, ignora. A pessoa íntegra, que o Salmo 25 fala, é a pessoa que é humana de todo e por inteiro, que cumprimenta do porteiro até o alto doutor do escalão, que tem sensibilidade para com o pobre e para com o rico, para com a criança e para com o idoso. Não é à toa que São Francisco de Sales dizia que a boa educação, a gentileza, é a fina flor da caridade. Tratar os outros com gentileza, com educação, com cortesia, você está amando.
você está vivendo a caridade. E a gentileza salva, né? No fato da história que eu acabei de narrar para você. Então, cresçamos humanamente nesse aspecto tão importante, em uma sociedade em que a gente vai vendo cada vez mais, vai se brutalizando, se tornando grosseira, rude, a falta de educação no trânsito, falta de educação entre as pessoas, falta de educação na escola, entre as famílias. Façamos a nossa parte como contracorrente à grosseria, como contracorrente à falta da gentileza. O Senhor recompensa e ama os que têm coração íntegro. Ô meu irmão, desejo que a bênção de Deus possa favorecer você abundantemente. Peço que você curta essa mensagem minha aqui no YouTube e, se você puder, você compartilhe para crescermos no canal. Um grande abraço, Deus te abençoe.